Pessoal, a realidade brasileira é de dificílima compreensão e é também muito difícil explicá-la. Tem muita gente na dúvida, gente que está se dizendo perdida com a situação, não sabe se vota, não sabe se fica em casa. E eu vou tentar dar uma explicação o mais resumida e simples possível. Não sei se conseguirei. Mas em relação à intervenção, a questão é muito simples. As Forças Armadas, embora sabemos que exista uma certa divisão interna nas Forças Armadas, nós sabemos também que elas fecharam no seguinte sentido: não haverá intervenção militar sem o apoio da sociedade civil. Sem o apoio em massa do povo na rua pedindo intervenção militar, foi decidido que não haveria intervenção, porque a intervenção representaria um ou outro anseio. E uma outra questão era também não admitir uma intervenção pelo artigo 142. Esses são dois fatos importantes que temos que levar em conta para entender a situação brasileira. Os intervencionistas não conseguiram colocar pessoas suficientemente nas ruas para, digamos assim, demover as Forças Armadas de sua decisão. Isso poderia ter acontecido imediatamente após a prisão de Lula, ou muito antes, quando se descobriram todos os grandes escândalos, principalmente o mensalão. O povo nunca ocupou praças, ruas, paralisou o país pedindo intervenção. Isso é um fato. O que levou à possibilidade de uma intervenção pelo artigo 142 foi a greve dos caminhoneiros, que foi, de certo modo, desestimulada pelo Bolsonaro, principalmente, para que o Exército, ou melhor, as Forças Armadas, não fossem acionadas pelo Presidente da República. Hoje nós entendemos que isso também não era do interesse das Forças Armadas. Servir a um governo podre para depois tentar limpar o país na companhia das frutas podres. Seria algo meio complicado de administrar. O fato é que por essas duas razões, nós não tivemos intervenção militar. Os intervencionistas, muito fortes, muito grandes, muito unidos no discurso, mas com pouca prática, não foram capazes de encher as ruas do país, de encher as praças do país, e isso não mobilizou as Forças Armadas. Fez com que as Forças Armadas continuassem num terceiro plano. Agora vamos tentar entender qual seria esse terceiro plano. Quando vamos dizer assim, os oficiais de alta patente perceberam que não poderiam contar com o apoio da sociedade organizada, da sociedade civil, porque essa não pediria intervenção militar, resolveram fortalecer um dos pilares de Bolsonaro na política. Tanto é que o seu vice é um general. E tantas outras candidaturas surgiram a partir dali. Muitos militares foram para a política para servir lá na frente de apoio a Jair Messias Bolsonaro, caso esse precise acionar, sim, o artigo 142. Então, não haverá intervenção militar antes das eleições. Isso é um ponto, isso é um fato, isso é algo dado, consumado, sacramentado. Não haverá intervenção militar antes das eleições, e já faltam só 13 dias. Quem ainda está dizendo o contrário
não caiu na realidade, não entrou na realidade ou está simplesmente querendo enganar o povo. Isso é um fato. Porém, a intervenção, e aqui é que vem a coisa complicada, o processo da intervenção já começou. E ele durará o tempo necessário para que haja razão suficiente para as Forças Armadas tomarem o poder. E a razão suficiente é povo na rua, não existe outra. Porque o mundo já está um barril de pólvora e as Forças Armadas resolveram não arriscar um processo tão traumático, tão polêmico, tão politicamente polêmico no cenário mundial, por meia dúzia de pessoas. Por meia dúzia é evidente um número simbólico, mas por pouca gente, por rumores. As Forças Armadas não agirão mediante rumores. Por isso que é muito importante, a vitória de Jair Bolsonaro nas urnas. Porque é a única condição que pode levar o povo à rua, caso essa vitória seja de algum modo fraudada. Como saber que Bolsonaro venceu? Pelas manifestações. Não existe outra forma. Pela grande movimentação, pela gigantesca movimentação de eleitores no domingo, no dia 7 de outubro. Por isso, eu hoje defendo a seguinte posição, que não é nem obrigação nem nada, mas compete à consciência do próprio intervencionista. Você pediu por intervenção, você lutou por intervenção. E a única forma de conseguir a intervenção que você sempre sonhou é encher a rua, encher as praças, tomar os poderes, junto com as Forças Armadas. E isso só acontecerá se você estiver moralmente apto a isso. Ou seja, se você participar, se unir a este anseio de mudança que hoje os bolsonaristas encampam. Se você votar, você tem um motivo para estar lá depois que o golpe for tentado ou for dado, o golpe no sentido da fraude e assim por diante. Porque não pensem que essa gente que está no poder entregará o poder pacificamente. Eles lutarão até o fim. Bolsonaro pode ainda correr risco de morte, mas o grande risco que ele corre é uma impugnação da sua candidatura ou uma roubalheira mesmo nas urnas. E isso não ficará, não passará batido pela grande massa dos seus eleitores. Dessa vez, o povo não ficará quieto. Irá às ruas pedir intervenção militar. E você, que não votou, que não quis votar, que foi contra a eleição até o último segundo, ficará assistindo da sua casa aquilo que você sempre sonhou. O povo na rua pedindo intervenção militar. Pois chegou a hora de unirmos-nos. As divisões ficaram no passado. Intervencionistas e bolsonaristas têm que assumir o mesmo projeto. O mesmo projeto, um projeto de país. E esse projeto de país começará com militares no poder. A situação é difícil de explicar, a situação é difícil de compreender, mas o fato é o seguinte: sem povo na rua, não haverá intervenção militar. Façam qualquer coisa para impedir o Bolsonaro de chegar ao poder e haverá povo na rua. Ou então deixem-nos chegar ao poder e tentem acabar com o seu governo nos primeiros dias. Haverá povo na rua. A intervenção, o processo da intervenção no Brasil começou quando James Mattis embarcou no seu avião e voltou para os Estados Unidos. Ali havia um projeto de intervenção.
um projeto de intervenção segundo os anseios do povo. Ali estava a logística. Por isso que os tanques estão andando por aí, aviões e tudo mais. James Mattis deixou ao Brasil a logística. Como fazer uma intervenção. E deu também o seu apoio e o seu aval. Só falta uma coisa para a intervenção: povo na rua. E povo na rua só haverá depois das eleições. Ou do primeiro ou do segundo turno. Mas haverá. Podem ter certeza. E não será nada bom. Até depois.